A meningite é a inflamação da membrana que recobre o cérebro. É uma membrana extremamente seletiva que não permite a passagem de todos os elementos da circulação para o tecido cerebral. Quando essa membrana ela fica inflamada, e isso pode acontecer por diversas causas, tanto infecciosas como não infecciosas, essa inflamação faz com que aumente a permeabilidade da membrana, fazendo com que aumente o afluxo de líquidos no cérebro. Resultado disso é que, como o cérebro está envolto na calota craniana, que é uma estrutura rígida e fechada, esse aumento de volume faz com que se transmita para o tecido cerebral, causando o que nós chamamos de hipertensão intracraniana. E é justamente a hipertensão intracraniana a principal responsável pelos sintomas causados pela meningite. A tríade clássica que faz com que nós pensemos na hipótese de meningite é a presença de febre, dor de cabeça e vômitos. Geralmente são vômitos que não são precedidos de náuseas, de enjoo. Esses vômitos eles são secundários justamente ao aumento da pressão intracraniana. Existem outros sintomas que podem acometer também o paciente portador de meningite, muitas vezes decorrentes da progressão dessa infecção e dessa inflamação para o tecido cerebral, e pode levar então à diminuição do nível de consciência, que varia desde sonolência até o coma. Podem aparecer também crises convulsivas e podem aparecer sinais neurológicos decorrentes do comprometimento de nervos periféricos ou de estruturas centrais do cérebro. Então pode ocorrer paralisia facial, com desvio do lábio, queda de pálpebra, alteração no movimento dos olhos, como podem aparecer, já na decorrência de complicações da meningite, outros sinais, como paralisia, diminuição de força muscular. Então, a meningite é uma doença que causa diversos quadros clínicos, mas a tríade principal que nos faz pensar sempre na hipótese é a presença de febre, dor de cabeça e vômitos. Sim, a meningite é uma doença potencialmente grave. É uma doença que acomete um tecido nobre um órgão nobre do nosso organismo, que é o cérebro, que é responsável pelo comando de diversas funções do nosso organismo. A presença da meningite, ela pode inclusive levar o indivíduo à morte. E quanto mais prolongado for o quadro clínico, quanto mais retardado for o seu diagnóstico, pior é a complicação, piores podem ser as complicações decorrentes dessa infecção. Então, a meningite ela pode levar à morte pela hipertensão intracraniana, ela pode levar à morte pela própria progressão da infecção, dando uma infecção generalizada, que nós chamamos de septicemia, assim como também ela pode levar a diversas sequelas permanentes. Então, a meningite é sim uma doença potencialmente grave. Bom, em geral, a meningite se transmite através do contato próximo e prolongado com a pessoa que está doente. Esse contato é através da via respiratória, Quando nós falamos, tossimos, espirramos, eliminamos gotículas e essas gotículas carregam um agente infeccioso. Então, para que haja a contaminação, então é necessário que o indivíduo infectado ele permaneça no mesmo ambiente que uma outra pessoa vulnerável por um tempo considerável, numa proximidade que permita que esses agentes sejam aspirados pela pessoa vulnerável. Em geral, essa é a via mais comum, Os agentes de importância epidemiológica da meningite, eles se transmitem pela via respiratória. Entretanto, existem outras formas de aquisição da meningite. Por exemplo, as pessoas que sofrem um traumatismo craniano aberto, ou seja, uma lesão no cérebro, no crânio, que faz uma comunicação do cérebro com o meio externo, isso pode fazer com que bactérias adentrem o sistema neurológico e causem também a infecção. Eu falei anteriormente que nós temos uma membrana, que são as meninges, que essas membranas, elas impedem, elas são seletivas, elas não permitem a passagem de qualquer coisa para o tecido cerebral, que é um órgão nobre. Mas quando existe essa quebra de barreira, então esse traumatismo craniano aberto faz a comunicação com o meio externo, que é contaminado, pode levar à contaminação para o sistema neurológico, o sistema nervoso, ou para as meninges, que são estéreis. Outra forma seria a infecção por contiguidade. Então, pessoas que possuem infecções na via respiratória alta, infecção no ouvido, a otite, principalmente as otites de repetição, sinusites também, elas podem por contiguidade atingir o sistema nervoso.
Além disso, também a disseminação através da corrente sanguínea. A pessoa que está com uma infecção sistêmica, uma infecção que nós chamamos da corrente sanguínea, ou septicemia, por disseminação, essa bactéria também pode atingir o sistema nervoso e causar meningite. Mas, em geral, as infecções que são de importância epidemiológica, as meningites que são de transmissão de risco, ela se faz através da via respiratória, pelo contato direto com as gotículas eliminadas pelo indivíduo doente ou pelo portador sadio, portador assintomático, que apesar dele ter a bactéria na sua via respiratória, ele não apresenta sintomas, mas é uma via de transmissão do agente infeccioso. Bom, a meningite, como eu falei, ela pode ser causada tanto por agentes infecciosos como não infecciosos. As meningites de importância sanitária, as meningites que são mais preocupantes, são aquelas causadas por agentes infecciosos, principalmente aqueles que têm um caráter epidêmico, um caráter de disseminação rápida e fácil pela via respiratória. Então, a meningite ela pode ser causada por vírus, por bactérias, por fungos e por bactérias especiais como o Mycobacterium tuberculosis. Cada uma dessas agente infeccioso, cada um deles vai causar os sintomas que são semelhantes. A gente não consegue distinguir qual é o agente etiológico simplesmente pela manifestação clínica do paciente, na maioria das vezes. Existe uma bactéria chamada de meningococo que causa uma meningite extremamente grave, um quadro clínico que é extremamente agressivo, que pode evoluir para óbito em menos de 12 horas, que tem algumas características especiais quando ela causa não só a meningite, como também a infecção da corrente sanguínea chamada septicemia, que é o quadro de meningococcemia. Então, a meningococcemia, muitas vezes ela vem com um quadro que é muito clássico para a gente, com lesões de pele de caráter equimótico, de caráter violáceo, disseminada, e isso é muito assim clássico dessa doença. Apesar do que de outros agentes etiológicos também poderem se apresentar dessa forma como hemófilos. Mas a meningococcemia, ela é muito característica, né? O indivíduo apresenta um quadro de febre. Muitas vezes o que chama atenção não é nem um quadro neurológico, mas sim esse quadro dessas manchas violáceas por todo o corpo, que é muito chamativo para o quadro de meningococcemia. Mas em geral, a gente não consegue distinguir qual o agente etiológico simplesmente pela manifestação clínica daquela tríade que eu falei dos sintomas, né, de febre, cefaleia e vômitos. Bom, tem também as meningites causadas pela tuberculose, né, pelo bacilo da tuberculose, e meningites fúngicas, que essas têm um caráter mais arrastado, que a meningite é uma doença aguda, uma doença de início súbito ou de poucas horas de evolução. A meningite causada por fungos e pelo bacilo da tuberculose, elas têm um caráter mais arrastado. Então, um paciente que tem uma história clínica mais arrastada, que ele já pode também vir a apresentar outros sinais neurológicos, além daqueles relacionados com a hipertensão intracraniana. Mas, em geral, elas são causadas por esses agentes, né? Por vírus, por bactérias, por fungos, por protozoários. Além disso, ela também pode ter causas não infecciosas. Então, a gente repita aqui a questão das infecções, da inflamação causada pela infiltração de células cancerígenas no cérebro, nas meninges, ou a exposição a agentes químicos, né? Então, muitas vezes, quando a gente faz o teste diagnóstico, a gente tem que ter muito cuidado com a asepsia que a gente faz, para que não, ao introduzir a agulha para fazer a punção do espaço onde passa o líquido cefalorraquidiano, nós não levemos aí agentes químicos que podem causar uma irritação no sistema nervoso e também sintomas que são semelhantes às das meningites infecciosas. Bom, a prevenção da meningite, ela vai como a prevenção de todas as doenças que são transmissíveis pela via respiratória. Então, é evitar aglomerações em ambientes fechados, evitar contato prolongado com pessoas que estão apresentando sintomas compatíveis com a doença. Além disso, e acho que a principal medida preventiva de doenças é a questão da imunização contra agentes específicos. Nós possuímos vacinas que dão cobertura a alguns patógenos que são responsáveis pelas meningites,
como o meningococo, o pneumococo, como a BCG. Então essa vacinação é fundamental. Sabemos que as vacinas nem sempre dão uma cobertura 100% contra as infecções, mas na maioria das vezes elas diminuem a gravidade da manifestação da doença. Um exemplo clássico disso é a vacina BCG, que não dá uma proteção de 100% contra a tuberculose pulmonar, mas ela protege contra as formas graves da doença, porque a tuberculose ela não acomete só os pulmões, ela pode acometer vários outros órgãos, inclusive o sistema nervoso. E também pontuo a questão da vacina contra hemófilos influenza, que era um agente etiológico muito frequente nas meningites nos infantes, nas crianças, principalmente naquelas crianças abaixo de 4 anos de idade, que era uma causa frequente de internações nas unidades de referência dessas infecciosas parasitárias, as meningites, nas crianças, e que após a introdução da vacina no Programa Nacional de Imunização, nós praticamente não atendemos mais, não vemos mais crianças portando meningite por hemófilos influenza. Então, a vacinação é uma medida essencial de prevenção de infecções que nós chamamos de imunopreveníveis. Outra forma de prevenção da meningite é a identificação precoce das pessoas que estão doentes, né? Porque a transmissão se faz pela via respiratória à medida em que nós conseguimos tratar a pessoa infectada e, em geral, esse tratamento com 24 horas ela deixa de ser contaminante. Então, quando nós conseguimos interromper essa cadeia de transmissão, diminui também a incidência das meningites. E a outra coisa para a prevenção é, uma vez que você tenha sido exposto a uma pessoa com meningite comprovadamente por um germe de importância epidemiológica, e aqui nós destacamos as causas de meningococo e hemófilos, existe a possibilidade de se fazer o que nós chamamos de quimioprofilaxia, que é o uso de um medicamento para evitar a contaminação. Então é importante que as pessoas que mantiveram contato com pessoas com quadro de meningite, elas mantenham então o contato com a unidade de saúde para verificar se é necessário ou não ser feita a profilaxia. Em geral, o próprio sistema de vigilância epidemiológica do município ou do estado, eles já se ocupam de fazer a busca das pessoas que foram expostas à possibilidade de contaminação. Então essas são basicamente as formas de se prevenir contra a infecção. Sim, a meningite pode se confundir com a Covid-19, assim como com várias outras infecções. Por quê? Todo quadro infeccioso, ele se inicia com uma forma inespecífica, com sintomas que são inespecíficos. Então, dor de cabeça é um sintoma muito frequente nas infecções, febre também, e vômitos também são sintomas frequentes em várias doenças. O que vai diferenciar é o grau de intensidade desses sintomas e o exame clínico do paciente. Quais são os sinais que nós encontramos ao examinar o paciente que vai nos direcionar para uma ou outra infecção. Então, existem sintomas e sinais que se imiscuem entre várias doenças. E a Covid-19 também. Ela pode começar com uma dor de cabeça, ela pode começar com febre, com dor muscular. Então, são sintomas que nós chamamos de inespecíficos e são comuns a várias doenças. Então, por isso, é importante que, se a pessoa apresenta aquela tríade clássica da meningite, de febre, cefaleia e vômitos, ela deve buscar uma unidade de saúde o mais breve possível para que se faça um diagnóstico de certeza da causa dos seus sintomas. É importante também, quando a gente apresenta um quadro febril, neste momento epidemiológico que nós estamos vivenciando, que também se busque uma orientação médica, quer seja presencial ou por telemedicina, para que se afaste que a pessoa está sendo portadora de alguma doença que pode ser veiculada, que pode ser transmitida para as demais pessoas. Então, sim, é possível a confusão diagnóstica entre várias doenças na sua fase inicial, no seu início, no começo dos sintomas. Então, se eu não tenho a certeza do que eu estou apresentando, eu não tenho um diagnóstico, é importante que busque uma atenção médica para que se faça o que nós chamamos de diagnóstico diferencial. Então, esse diagnóstico vai ser feito tanto pela história clínica, pelos sinais e sintomas que a pessoa apresenta e que vai ser correlacionado com os achados no exame físico. Então, pode haver, sim, confusão entre as duas patologias.